Alô, 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 chegamos para... Deixa eu arrumar o cabelinho. Chegamos para um Nós Táticos, esse aqui é o Nós Táticos de número 4, hein? Ao vivo, das 10 às 11 horas, falando de Grêmio aqui no canal do YouTube da Rádio Pachola, também estamos ao vivo na Twitch. Eu sou o Luiz Felipe Macedo, LZF Macedo, você pode me seguir aqui, ó, no meu Instagram, do lado do Mickey, ó o Mickeyzinho aqui também no cenário, a gente vai se ajeitando por aqui, e eu quero dar as boas-vindas para todo mundo que está nos acompanhando no nosso canal do YouTube, comentando bastante. Eu quero muito que você comente, que você deixe seu like, isso é muito importante, que você pegue o link e mande para os seus amigos, tá? Porque hoje a gente tem muita coisa para conversar. O clima no Grêmio está muito tenso, justamente porque os resultados não estão aparecendo, já são 4 jogos aí em que a gente está realmente muito chateado, que a gente está muito tenso. Então, assim, temos muita coisa para falar. Qual vai ser o andamento assim da nossa live hoje? Vou chamar daqui a pouco a gurizada para entrar aqui na live para a gente falar de Grêmio e Criciúma. O que aconteceu dentro de campo, posicionamento do Grêmio, como que o Grêmio entrou em campo, estatísticas do jogo, o que poderia ter sido feito de diferente, quem rendeu, quem não rendeu. É muito mais fácil falar quem não rendeu nesse caso, né? Então a gente vai conversar sobre tudo isso. Então, a moral da nossa live do Nós Táticos é falar de campo e bola. Tem que falar sobre alguma polêmica externa? Talvez sim, porque a gente não pode também ignorar as coisas que cercam o Grêmio. Mas a grande motivação desse programa é a gente falar de campo e bola, de coisas que poderiam acontecer de diferente, coisas que deram certo, coisas que deram errado no jogo, tá? Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, o que eu te peço é essa parceria. Pega o link, manda pros seus amigos, manda nos grupos e principalmente deixa o like aqui nessa live. Por que deixar o like? Porque quanto mais tu interage com a gente, quanto mais comentários, quanto mais likes, mais a própria plataforma vai percebendo que o nosso conteúdo é relevante e vai enviando esse conteúdo para mais pessoas. Então a tua participação é fundamental para que isso aqui dê certo, tá bom? Então se tu gosta, por favor, deixa o like. Quero deixar um abração aqui, ó. Murilo Gislon, torcedor do Criciúma. Tá bom. Que bom que tá aí, cara. Parabéns. Juarez Schumann, grande Juarez. O J. Pinheiro tá por aqui também. Deixa eu ver quem mais tá chegando. Jurema Petró, Mauro Imperador, grande Mauro Imperador. Marlon DR88. Gabriel Fleck, Somos Grêmio, Maria de Lourdes Ogliari, deixa eu ver quem mais, que é o Marcelo Domingues, o Hildo Agostinho Mioso, grande Hildo, Vonei Oliveira, Denise Dalpiazzo, Wagner Mancini, Wagner Mancini com W, Juraci de Brito, Caio Inchauspe, toda essa galera tá por aqui. Muito obrigado pela audiência de todos. A live está crescendo, está aumentando, cada vez mais pessoas chegando. Então, para que cada vez mais pessoas cheguem por aqui, é importante que tu deixe o like, que tu se inscreva no nosso canal, que tu comente bastante aqui nessa live. E aos pouquinhos eu vou pegando alguns comentários e vou colocando na tela também para a gente conversar, tá certo? Então, um último recado antes da gente começar essa live de vez, 10 horas 3 minutos, tá? Se tu tem uma empresa e tu quer anunciar no canal da Rádio Pachola, tanto nesse programa aqui quanto nos outros projetos da rádio, entre em contato, chama no DM, cara, porque assim, ó, às vezes tu tem uma empresa e tu quer anunciar na rádio, tu não sabia que podia, ou tu acha que é um valor inacessível e tal, cara, só me chama lá no meu Instagram, lá no meu DM, no LZF Macedo, me chama lá pra gente conversar, que eu tenho certeza que eu vou encontrar alguma coisa bem legal aí pra tu poder anunciar com a gente, e principalmente, esse programa aqui, o Nós Táticos, tem um precinho mais especial ainda pra tu poder anunciar, então se quiser colar tua marca, pode colar tua marca aqui com a gente, que a gente vai ficar muito feliz de anunciar, assim como tem umas marcas que estão colando comigo, com o César, por exemplo, a Izanag e Esportes, por exemplo, a Arte Rodas, personalização de rodas, enfim, algumas empresas estão chegando por aqui para apoiar a Rádio Pachola, apoiar os comunicadores, então se tu quer ser uma dessas empresas também a apoiar a gente, a anunciar com a gente, me chama lá no meu Instagram, ó, LZF Macedo, que a gente vai conversar, eu vou encontrar alguma coisa pra gente, tá? 10 horas 4 minutos, em 4 minutos fiz toda a apresentação inicial desse programa aqui para que a gente possa ir direto ao ponto, para que a gente possa conversar de fato sobre o jogo. Então eu vou chamar aqui a gurizada que faz parte do Nós Táticos. Começando aqui, ó, Matheus Dalpiaz, César Weiler, Leonardo Oberher e Babiton Leão, toda essa galera chegando por aqui para a gente conversar bastante sobre o nosso tricolor. Já começo dando as boas-vindas para ele, César Weiler, o narrador, a voz da Rádio Pachola. Muito boa noite, César. Como é que está, amigo? Tudo bem? Poderiam ter escolhido melhor essa voz, né, professor? E aí, boa noite, rapaziada, tamo junto. Eu posso simplificar o processo, professor, se você me permite? Sim.
porque muita gente vai perguntar, meu Deus, mas e aí, o que teve reunião, não teve reunião, o que vai acontecer, o Roger, o Denis e tal. Vou resumir tudo que aconteceu à tarde e a gente parte para o campo e bola, que eu acho que é o que mais interessa, ou opiniões, claro, direto, né? Gurizada, Cezão, seguinte, Cezão, antes, deixa eu te pedir, deixa eu cumprimentar o resto da mesa e aí eu vou te passar a bola para tu simplificar e aí tu só confere aí nas tuas configurações se o teu áudio tá vindo da tua mesa de som mesmo, porque ela tá um pouco abafada, não sei se tá pegando da tua câmera, alguma coisa desse tipo. Aí só confere aí nas suas configurações, tá? Enquanto isso eu vou dando as boas-vindas também pro Matheus Dalpiaz. E aí, Matheus, como é que tá? Tá irritado, tô vendo, tá irritado. Eu acho que vamos ser rápido. Já resumi, tá? Tô puto. Boa, isso aí. Muito boa noite, Matheus. Agora passando a bola também pro Leonardo Oberherr. Como é que está, amigo? Tudo bem? Tudo indo, professor. Uma boa noite a você, aos colegas aqui da mesa, ao torcedor gremista que está nos acompanhando na Rádio Pachola. E estou de preto para declarar aqui oficialmente, hoje, 31 de agosto de 2022, 22 horas e 6 minutos, o Grêmio Mágico morreu e o velório parece que vai ser amanhã. Rapaz do céu, forte, o Leonardo Oberherr. E muito boa noite, Babiton Leão. Ele que fez ontem o pré-jogo e o pós-jogo e o intervalo na jornada da Rádio Pachola de Criciúma e Grêmio de forma brilhante. Como é que está o amigo, Babiton? Tudo bem? Tudo certo, boa noite, rapaziada, boa noite, audiência. Tô preocupado, tô com um pouco do sentimento do Dalpiaz, mas eu tô muito preocupado, gente. Mais um Nós Táticos aí, galera, vamos com tudo. Boa, Babiton, só dá uma conferida aí na tua conexão, que eu acho que tu tá caindo bastante, tá, meu? Daí se tu puder ver teu modem por aí, porque a tua saudação, ela ficou toda cortadinha, tá? Aí só dá uma conferida que daqui a pouquinho eu te chamo de novo. César Weiler, seguinte, 10 horas e 7 minutos, a galera tá ansiosa pra saber o que aconteceu hoje, porque teve uma reunião, né? A diretoria do Grêmio se reuniu pra definir o futuro do Roger, e a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Algumas pessoas tentaram cravar ali que o Roger tinha caído, outras disseram que o Roger ficou, e daí fica essa confusão. Então, César, explica pra galera o que aconteceu. Sim, como é que tá o som? Por favor, me fala. Tá bom, tá bom. Tá, melhorou. beleza. Seguinte, cara, o que aconteceu? Hoje foi um dia muito tenso, um clima muito tenso lá no CT, tá? Não tive no CT, mas fiz uma espécie de rádio escuta, porque eu gosto de rádio, então ouvi tudo quando foi rádio e as informações que a gente tem nossas também, enfim, e aí eu vou compilar tudo pra vocês, tá? Seguinte, quando o Grêmio joga em um dia, no outro, os jogadores que jogaram a maior parte do tempo não treinam. Então, os jogadores que sobraram, os jogadores que não entraram na partida, enfim, esses fazem um trabalho. O Roger, é de costume do Roger comandar esse treino de forma bem ativa. Hoje, não. Hoje ele não comandou de forma muito ativa. Ele estava do lado do treino, observando e tal, estava muito mais introspectivo. Nisso, começou as movimentações. Chegaram o Denis Abraão primeiro, o Denis Abraão chegou, depois o Sérgio Vasquez, e os dois conversaram em separado, do outro lado do campo, não junto com o Roger. Depois disso, foram para conversar com o Roger. Conversaram por uns 20 minutos, mais ou menos, e aí houve deslocamento para uma reunião lá no CT. Essa reunião, segundo consta, contou com o presidente Romildo Bolzan, os seus pares ali de vice-presidência de futebol, Diego Serri, né, e o futebol como um todo ali, o Denis Abraão, o Sérgio Vasquez. Primeiro, teve duas etapas, tá? Primeiro teve uma etapa onde o Sérgio Vasquez e o Denis Abraão não estavam, e o teor da reunião seria a permanência ou não dos dois, né, como duas figuras políticas. Depois, quando eles estavam, foi o teor da reunião, a permanência ou não do Roger Machado, tá? Foram esses momentos. Com tudo isso, muito tempo de conversa, muito papo, o que ficou decidido é que Roger Machado fica. Roger Machado vai treinar o Grêmio contra a equipe do Vila Nova, e para o Roger sair antes do jogo contra o Vila Nova, só se todo mundo saísse. Só se Roger caísse junto com todo o futebol. O que não vai acontecer, porque o presidente quer a permanência do futebol e o presidente quer a permanência do Roger Machado. Além disso, rapaziada, nada mais, nada de novidade. Não vou ficar inventando coisas aqui. Houve a reunião, permanência do Roger, e pelo menos essa semana, a princípio, a menos que daqui 15 minutos as coisas mudem, tá? Mas a princípio, Roger Machado treina o Grêmio contra o Vila Nova.
Perfeito, César, achei muito bem explicado. Quero saber agora se todo mundo conseguiu entender, se a nossa audiência principalmente conseguiu entender o que aconteceu, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aí no chat, que daí eu vou repassar isso pro César poder explicar também o que ele sabe. Mas a princípio o César conseguiu resumir muito bem, tá? Nada de mudanças, Roger permanece no cargo, só cairia se caísse todo o departamento de futebol do Grêmio, então contra o Vila Nova teremos Roger Machado na Casa Mata. Quero pedir pro Leonardo Oberher opinar sobre isso, Léo. Isso é bom ou isso é ruim? Cara, vamos começar então a gerar o hate aqui. Eu vou falar uma coisa que vai ser dura, mas eu não acho que trocar o Roger no momento que estamos, e antes que o Dalpiaz tenha infarto e me esguele, eu acho que nesse momento a direção acerta em manter o Roger, tá? Porque tirar o Roger nesse momento, eu não acho que traria mais paz ao vestiário. Mas eu discordo sim da decisão de não mandar um abraço pro Denis Abraão. O Denis Abraão participa muito mais desse processo fálico do Grêmio, que faliu o Grêmio nesse último ano, do que o Roger Machado. E eu tenho aqui só uma consideração, já que eu abri, né, essas explanações, eu acho que eu já sei o que cada um vai falar, todo mundo aqui tem as suas ideias, isso é óbvio. Todo mundo aqui vai falar da qualidade dos jogadores, a falência técnica, a questão tática do Roger, direção, Denis Abraão, tudo. E, por incrível que pareça, todo mundo vai acertar na razão que vai escolher para falar a respeito do momento do Grêmio. Todo mundo vai estar certo, porque não existe nada no Grêmio que tenha funcionado no ano de 2021 e 2022. A gente tem que fazer um esforço muito grande para identificar o que é que o Grêmio acertou nos últimos 2 anos. Não acertou em contratações, não acertou nas contratações de técnico, não conseguiu montar um grupo coeso, e a gente pode depois acabar discutindo isso, porque eu acho que o Grêmio tem 3 tipos de jogadores apenas no elenco, e a gente sabe que isso é muito problemático. Não conseguiu acertar em nada. Talvez o único acerto, e vai parecer muita pegação de pé da minha parte, e uma defensoria pública minha ao Natan, talvez o único acerto que o Grêmio teve nesses últimos 2 anos, e eu juro que eu tô falando do fundo do meu coração com um aspecto técnico, foi tu tá com cota, tu virou empresário, velho. Tu virou empresário. Infelizmente, tu largou o jornalismo. Informação aqui, ó. Leonardo Berrer acaba de largar o jornalismo. Eu tô fazendo igual o teu ídolo Leonardo Meneghetti faz. Perfeito. Aqui, mas que nem... Leonardo Berrer acaba de largar o jornalismo e virou empresário de Natan. Mas tu sabe por que eu falo isso? Eu no caminho que eu tô precisando, tá? Sabe por que eu falo isso? Porque considerando os erros do Grêmio dos últimos 2 anos, e parece zoeira, mas é porque eu realmente tô falando sério. O Natan é bom zagueiro, é bom jogador, tinha tudo pro Grêmio não ficar com ele. Considerando as decisões erradas que o Grêmio teve nos últimos 2 anos, sinceramente, mesmo o Natan sendo bom, sendo ruim, sendo jovem, não sendo, talvez tenha sido o único acerto que o Grêmio teve, porque nas contratações não foi montando, o elenco não foi trazendo, o Roger não foi trazendo, o Thiago Nunes lá atrás não foi, nada até agora deu certo. E manter Denis Abraão por tanto tempo também não tá dando certo. Então, assim, talvez o único acerto dessa direção tenha sido esse. Mas, reitero aqui, o que cada um aqui vai trazer como seu ponto para justificar o momento negativo do Grêmio, todo mundo vai estar certo, porque absolutamente tudo precisaria mudar. Matheus Dalpiaz, Roger fica pro jogo contra o Vila Nova. Isso é bom ou isso é ruim? Por mais que eu sou da opinião que o Roger, por exemplo, para 2023 não seja suficiente, e eu acho que tá nos últimos 4 jogos está completamente provado isso que a gente está falando. Não é o problema o Roger. Eu acho que... Porque eu posso dizer assim, Guris? Hoje o maior problema não é o Roger. E assim, nós temos parcelas de culpa, assim como no rebaixamento a gente tem parcelas de culpa. Não é a culpa só da direção, não é a culpa só dos jogadores, não é a culpa só dos treinadores. Todo mundo tem parcelas de culpa aqui no caminho. E pra mim o Roger tem uma parcela considerável, mas ele não é a maior parcela de culpa aqui. A parcela vem dos bastidores. Tá? Antes de nós entrar em campo e bola... Era isso que eu ia te perguntar, ô Matheus, desculpa te interromper, era isso que eu ia te perguntar. Se o Roger não é o maior culpado, e eu fecho com essa opinião, tá? Quem é o maior culpado? Eu acho que hoje, maior culpado, eu colocaria uns 40%, 45% é direção. Hoje é acima. Hoje é... não tá organizado quem é que diz, quem é que não diz dentro do Grêmio. As eleições estão batendo na porta e já tá um corre-corre dentro do Grêmio de desespero, porque ninguém sabe o que vai ser o futuro do Grêmio. Se o torcedor não sabe, cara, eu acho muito provável dentro do Grêmio não sabe também. Desculpa te interromper de novo.
eu acho que o óbvio precisa ser dito, tá? O Everton Santos e o pastor Alessandro Gustavo, os dois colocam o seguinte: gente, vocês não entendem nada de futebol me falando que o Roger não tem culpa. E o pastor Alessandro Gustavo, como que não tem culpa? E aí eu acho que o óbvio precisa ser dito, tá? Ninguém falou que o Roger não tem culpa. Acho que ficou claríssimo. Se tiver dúvida, volta um pouquinho a live e olha de novo, né? Não, eu repito, Luiz, eu repito. Não, o mas Roger não tem problema. não é o maior culpado. Não quer dizer que ele não é culpado. Ele tem culpa, sim. Eu fecho nessa opinião aí, cara. Só dando um pitaco aqui, eu considero o Roger parte de um processo negativo. Só que centralizar todos os problemas do Grêmio no Roger e dizer que se tirar o Roger as coisas vão melhorar e tudo vai se resolver, eu acho que é um pensamento mágico idêntico ao pensamento do ano passado. Perfeito. Ano passado a gente tinha uma direção porca, a gente tinha um elenco porco, a gente tinha um comando técnico porco e ficou trocando de técnico, apenas de técnico. Não trocou ninguém do elenco, não trocou ninguém... Aliás, trocou da direção, né? Porque saiu o Herman, entrou o Denis Abrão, parece que piorou. Então, assim, é só isso que vocês precisam... entender com relação à nossa opinião. A nossa opinião, inclusive, aqui a gente tem opiniões distintas e a gente não é dono da verdade. A gente tem que deixar isso muito claro também. Aqui a gente está expressando o que a gente pensa e eu quero aos poucos colocar as opiniões de vocês também aqui na tela para que vocês tenham voz, vocês estão na nossa audiência, tá? Mas de forma alguma eu quero que vocês entendam que a gente está aqui tentando passar uma imagem de que somos os donos da verdade. Mas passando a minha opinião, Roger é parte de um processo negativo, mas esse pensamento de que vou tirar o Roger agora tudo melhora, é o mesmo erro que a gente teve no passado. Literalmente o mesmo erro. Que se comete E como assim? no futebol brasileiro há muitos anos. Muitos times caem fazendo os mesmos erros e achando que, eu vou trocar de treinador. O fato novo é a troca de treinador. E, cara, se sabe comprovado por A mais B que não funciona. Existem estudos científicos que comprovam exatamente essa situação. Então, volto a dizer, o Roger tem uma parcela de culpa, colocaria, sei lá, uns 25%, se 40% direção, eu coloco 25% do Roger, mas uma outra porcentagem aqui, a gente vai ter outros elementos ainda, que eu acho que uns outros elementos afora do Grêmio, mas principalmente afora como o Grêmio tá olhando a competição e tá encarando. E como os jogadores estão olhando, nós vamos entrar em campo e nós vamos subir tranquilo. Cara, o Criciúma ontem fez uma final de Copa do Mundo. A torcida lotou o estádio e deu um show pra cima. E assim, eu estou dizendo que deu um show pelo que eu consegui ver na TV. Eu não sei se tem relatos de gente xingando gaúcho, de que nem teve o diretor lá no primeiro jogo da ida xingando os gaúchos. Eu não sei se teve isso. O que eu estou falando é, pelo que eu vi da torcida, a torcida foi lá, abraçou o time, comprou ideia, empurrou até o fim, e deixou o Grêmio completamente acuado num canto, parecendo uma criança recém-nascida que não ia chorar o tempo inteiro porque não sabe o que fazer. Isso era o Grêmio ontem. Pois é. O Criciúma criou uma rivalidade com o Grêmio que não existe, na real, né? Os caras estão achando que vai. Eles são do sul de Santa Catarina, né? Mano. Às vezes é mais perto Grêmio, né, Criciúma do que... É mais perto Porto Alegre do que Floripa. Então a rivalidade... Mas faz sentido geograficamente. Geograficamente, né, cara? Mas não vejo sentido nessa questão aí de rivalidade. E eu não tô... Não é um xingamento ao Criciúma, cara. São coisas completamente diferentes. Apenas isso. Fala, César. Segundo o que eu vi, tá? Deles lá, a rivalidade existe desde 1991. O ano que o Criciúma venceu o Grêmio na Copa do Brasil. Tanto que os caras... Isso passou batido por mim, pelo menos por mim passou, talvez por ti também, professor. Tu viu o número de... Tu viu? Tá. Então passou só por mim, o otário da vez sou eu. O número de ingressos que foram disponibilizados para o torcedor do Grêmio, 1991 ingressos. Foi desmentida essa informação porque disse que não tinha nem a capacidade para 1991 do setor de visita. Não. É que eles botaram esses 1991 ingressos, mas eles não venderam 1991 porque tinha menos. Então, alguns eles colocaram como já vendidos justamente para não ultrapassar o limite ali. Mas eles quiseram colocar pra fazer isso foi a instituição fazendo. Tá errado. Se fosse o Grêmio fazendo a mesma coisa, eu diria também que foi errado. Tá? Será que corneta é parte da torcida. Aí tu deixa a torcida, se a torcida quiser estender uma faixa dizendo 1991, tem problema nenhum. A torcida pode fazer a corneta que quiser. Agora, no momento que entra pra dentro da instituição, a gente tem um erro grave.
Tá? Isso eu Pois não é. estou falando de porque eu tô puto com o Criciúma. Não tô puto com isso. Até porque em futebol 1991 eu né? acho E um quem- ano fantástico E do quem universo. era o técnico do Criciúma em 91? Luiz. O Bigodudo, né? Um gremista, Ultrapassado. né? Um gremista, né? Ultrapassado, exatamente, ultrapassado. É essa coisa que eu tenho que ouvir. Inclusive, da galera falar outras coisas, professor, se Vai me lá. permite, se não permite, eu já tô falando igual. Tem o Gabriel Fleck, que colocou aqui ó, algumas vezes. Põe o César Lopes, inclusive meu xará, né? Aliás, seria uma boa ideia programas com o César? Me fala aí. Olha só, seguinte, meu. O César Lopes, põe o César Lopes. Eu não tô falando que o César Lopes é mal profissional, tá? Apenas uma constatação. O Grêmio jogou pelos aspirantes hoje, no Campeonato Brasileiro, contra o Vila Nova. Final de jogo, Grêmio 2, Vila Nova 4. Grêmio eliminado. Transição eliminado no Brasileiro de Aspirantes. E sabe qual foi o meio-campo? Pode falar. Tinha Chega lá. Pedro Lucas, tinha Pedro Gazão, tinha Fernando Henrique. Que são alguns caras que estão pedindo aí pra jogarem no Grêmio principal, né? Escalação do Grêmio: Adriel, Leonardo, Heitor, Rafael Costa, Thiago Rosa, Gazão, Fernando Henrique, Pedro Lucas, Wesley, Léo Fenga, Kevin Querrado. Daí fica Cuiabano tenso. reserva. Verdade, Cuiabano reserva do Thiago Rosa, né? É verdade. Babiton, só pra te puxar pra conversa, por favor, opina sobre essa questão do Roger Machado ter permanecido no cargo. Bom, gente, ontem a gente, como o professor falou, eu acompanhei todo o jogo, fiz a transmissão com os guris lá direto da Pachola, foi um prazer e a gente viu muita coisa, né, professor? A gente ficou muito insatisfeito, muito preocupado, nervosos em algum certo momento, mas eu concordo em partes com o Dalpiaz. É que eu acho, ontem eu falei na transmissão, eu acho que o Grêmio agora... Claro que o Roger tem culpa, claro que a direção tem culpa, claro que os jogadores têm culpa, claro que o departamento médico do Grêmio tem culpa e muita culpa, e vem da direção, óbvio. Tem que ter uma explicação por que os jogadores do Grêmio são fora de forma. Não é um, não é dois, sabe? São 3, 4, 5 às vezes. Tem que ter uma explicação dos caras fardar assim. Então, o problema do Grêmio hoje, tira o Roger. Ok, eu tô muito preocupado em não subir com o Roger. Muito preocupado. Mas vai trazer um treinador agora, nesse momento, com a eleição batendo na porta, que nem disse o Dalpiaz. O problema é muito maior do que a gente vê em campo. É muito grande o problema. É muito grande. O Grêmio tá atolado em problemas. Eu tô muito preocupado e eu quero falar, eu vou devolver pro professor, depois pro professor, quando voltar, eu quero falar sobre o Grêmio no campo ontem, o que a gente viu dentro das 4 linhas. É inacreditável, professor. Perfeito, cara. Essa questão da eleição, pra mim, é desesperadora também, cara. Mas eu fico muito preocupado com essa questão de eleição. E assim, não quero ser leviano aqui de fazer acusações, né? Mas esse negócio de Grêmio em primeiro lugar é só discurso, velho. É só discurso, que é uma briga de ego do tamanho do mundo lá dentro, internamente. Eu tô falando de literalmente todo mundo que tá envolvido com a eleição, desde os candidatos à presidência até os assessores, assim. Eu não quero fazer acusação, só tô dizendo que eu entendo a preocupação que esses caras tenham com o Grêmio, é lógico, todos eles são gremistas, não tô colocando isso em dúvida, só que eu também entendo que para chegar a um cargo político do tamanho da presidência do clube como o Grêmio, tu precisa colocar muitas vezes a tua própria percepção das coisas à frente do que tá acontecendo ali no campo, então muitas vezes tu tem essa preocupação e tá acontecendo essas reuniões do Conselho Deliberativo agora, os caras estão muito mais preocupados em como vai ser formada essas chapas e como é que vai ser feita a eleição do que de fato o que está acontecendo no campo, sabe? Então isso para mim é muito preocupante. Por quê? Porque não era ano para isso acontecer, cara. É um ano de total mobilização dentro de campo para que a gente volte para a Série A e tudo isso complica muito a nossa vida, sabe? Mas enfim, tá feita essa colocação, né? Não quero também influenciar ninguém negativamente em relação a isso, só expus a minha opinião. E agora, falando em opinião, a gente tem que falar um pouco sobre essa questão de Criciúma e Grêmio dentro de campo. 10 horas e 24 minutos, a gente usou os primeiros minutos dessa live para falar sobre o Roger, sobre a reunião que rolou hoje, para que a nossa audiência também estivesse bem informada sobre isso, né? Só que agora a gente tem que conversar sobre o jogo, tá? E sobre o jogo, eu quero trazer para vocês que, primeiro, Criciúma venceu por 2-0 o Grêmio pela 27ª rodada, foi um jogo realmente muito complicado, e o Grêmio foi a campo com Breno, Edilson, Pedro Jeromel, Bruno Alves e Nicolas,
Vilha Sante, Lucas Leiva e Bitelo, Guilherme Janderson e Diego Souza. Vou falar para vocês a escalação do Criciúma. Criciúma foi a campo com Gustavo, Cristóvão, Rodrigo, Zé Marcos e Helder, Felipe, Matheus, Serrato, Arilson e Igor, Thiago Alagoano e Caio Dantas, tá? Por que eu tô colocando as duas escalações aqui? Porque o time do Grêmio é ruim. O time do Grêmio é ruim. E eu não vou falar nada diferente disso. O time do Grêmio é um time muito limitado. Ah, mas é a maior salários da Série B e etc. E folha e... Cara, o problema tá muito mais na direção, e daí a gente volta nisso, do que qualquer outra coisa. Porque esse grupo não merece todo o salário que ganha. Ah, mas é uma afirmação muito forte. Como que tu vai falar do salário do cara? Não, eu tô dizendo que a gente usa como critério falar da folha salarial para dizer que o Grêmio deveria estar passando o carro por cima de todo mundo. Mas a folha não condiz com o que o Grêmio apresenta dentro de campo. Se a folha fosse condizente com o que o Grêmio produz dentro de campo, não seria nem perto do que o Grêmio gasta. A questão é essa. Então o Grêmio gasta muito mal. Mas mesmo assim, coloquei as duas escalações, tanto de Criciúma quanto do Grêmio, pra gente conseguir enxergar que não dava pro Grêmio ter tomado o baile que tomou do Criciúma. Não dava. Ah, o time do Grêmio é ruim. É ruim. Mas o do Criciúma, apesar de mobilizado, bem treinado, não tem jogadores de muito mais qualidade que os jogadores do Grêmio. Entretanto, na hora do vamos ver, no 11 contra 11, a diferença entre o Criciúma e o Grêmio foi absurda. O Criciúma deu um totó no Grêmio. O Grêmio não viu a cor da bola. Não, mas como assim não viu a cor da bola? O Grêmio teve mais posse de bola, o Grêmio teve quase 60% de posse de bola. Sim. Uma posse de bola que, a meu ver, foi extremamente burra. Era Jeromel para Bruno Alves para Jeromel, Jeromel no Edilson, o Edilson não sabia o que fazer e dele o lançamento lá para frente. Janderson não dominava, volta a bola pro Criciúma. Ou seja, uma posse de bola ridícula do Grêmio. O Grêmio teve, de acordo com o SofaScore, 2 finalizações, que na minha concepção é uma finalização. Qual é a única finalização do Grêmio? Um chute do Bitelo, quase do meio do campo, que a bola vai quase fora do estádio. De resto, o Grêmio não fez nada, enquanto que o Criciúma teve 16 finalizações, jogou muito mais bola, amassou o time do Grêmio e mereceu a vitória. Essa é a minha colocação inicial, e agora eu passo a bola para o Matheus Dalpiaz, para ele dar a compreensão dele sobre Criciúma e Grêmio, e a gente ir comentando agora sobre como o Grêmio se comportou e o que poderia ter sido feito de diferente. Luiz, às vezes a gente diz que os números são meio mentirosos, tá? Isso quando se faz uma análise tática em si, é uma coisa que se diz muito. E muito por que acaba dizendo. 16 contra 2, eu acho que diz muito mais sobre o jogo do que, por exemplo, no próprio SofaScore, como eu tava olhando o SofaScore exatamente, que tu vai olhar que a posse de bola do Grêmio foi superior. O Grêmio teve mais bola, 58-42. O Grêmio teve mais passes feitos. Quase 500, 477 deu de passes. Precisão de passes, passes longos. Tudo isso o Grêmio teve a mais. E quando eu falo passe longo, eu falo passe completo, não é tentativa de passe. Tá? Tudo isso tá dentro do pacote. Tá? Tu olha, o Grêmio tocou a bola e tentou. Cara, e aí tu olha o jogo. Onde que o Grêmio tentava? E isso era uma das coisas que mais me dava raiva no jogo ontem. Era de tu olhar um time em campo que olhava, pois é, né? Os caras estão vindo, a gente tem que marcar, né? Cara, eu queria muito achar, eu não consegui encontrar aqui no SofaScore, existe um dado que fala o seguinte, o quanto a porcentagem dos passes que são laterais e a porcentagem dos passes que são verticais. E verticais que eu digo, assim, é avançar nas linhas de campo, né? Então, qual que é a porcentagem de passe que é pro lado, que é passe vertical? Com certeza, isso daria uns 80% passe pro lado e 20% passe vertical. Isso a gente chama de quê? Passe estéreo. É passe que não vai levar a absolutamente nada. Ah, tu tá tentando achar espaço. Que espaço? Espaço pro lado? Não, não é assim que tu passa. Teve uns 2 momentos que eu vi o Grêmio ensaiando um toque que aí sim ele não é estéreo, ele é inteligente, que é aquele toque que parece em zigue-zague. Que tu toca pro cara da frente, esse cara volta para um outro cara que tá mais atrás para achar pro cara da frente. O Grêmio fazia como um W no passe, assim, para tentar abrir um espaço. Eu vi 2 vezes no jogo. Isso o Grêmio, em outros momentos, por exemplo, como primeiro tempo contra o Ituano, o Grêmio fez isso a rodo. A rodo, tentou direto. A bola não entrou. E eu vou dizer, o Ituano, o grande problema nosso é o segundo tempo. Desde o segundo tempo do Ituano, o Grêmio não joga absolutamente nada. O Grêmio está entregue, está morto em campo. O que me levanta a suspeita do seguinte, não é
qualidade técnica, não é treinador. Pode ser também? Pode, mas pra mim tem problema maior aí por trás. E pra mim este problema agrava-se, e olha só, eu vou deixar bem claro, porque às vezes falta cognição do ouvinte pra gente falar a informação direitinho, que é o seguinte. Nossa senhora! Às vezes falta, eu tô dizendo cognição, é só compreensão do que eu estou dizendo, guris. E se os caras reclamam do Biel e do Janderson? Exatamente, o Janderson ainda vou eximir da culpa, porque deu fratura nas costas pelo jeito, né? Aquela mesma lesão Sim, que o Neymar fratura. teve em 2014. Então, Janderson com fratura, Nicolas com lesão grau 1 na panturrilha esquerda. Então esses caras eu vou deixar de lado aqui, tá? Não vou me eximir da culpa. Mas alguma coisa aconteceu no vestiário do intervalo de Grêmio e Ituano que os caras estão parando de jogar. Eles literalmente pararam de jogar. Se teve alguma briga, se teve algum bate-boca com o Roger, com o Denis Abraão, com o Sérgio, com quem for que tu quiser. Alguma coisa aconteceu e o grupo está uma porcaria. O relato, eu tava ouvindo hoje o Matheus Dávila, se não me falha a memória, hoje de manhã, e ele disse isso. O ônibus na volta dava para ouvir Mosquito. Diogo Rossi, ele disse hoje de manhã os relatos que ele ouviu o seguinte: dava para ouvir os mosquitos dentro do ônibus, de tão silencioso e quieto que tá. Cadê a vontade de resolver o problema? E é isso eu acho que é o maior dos problemas. Tá faltando vontade, tá faltando a gana de... Assim, pelo amor de Deus, será que ninguém tá vendo que tá tudo errado? Vamos resolver essa porcaria, vamos se ajeitar aqui, vamos, nós precisamos subir. Depois que subir, a gente resolve. A gente precisa resolver isso aqui. Tá faltando esse tipo de gana, que não tá vindo dos jogadores, não tá vindo da direção, não tá vindo do Roger. A torcida tá com essa gana, mas só a torcida. Ninguém tá tendo essa gana depois. E a gente não tá vendo isso em campo, enquanto o Criciúma foi um vareio do Criciúma, o Criciúma jogou muito mais bola, porque faltou o quê? Gana pro Grêmio seguir em frente. O Grêmio não tá fazendo isso. E aí, por que não tá tendo gana? Aí a gente vai entrar no mundo da especulação. Tem gente que vão dizer, não estão pagando bicho, o salário tá atrasado, porque não gostam do Denis Abraão, porque não gostam do Roger. Cara, aí nós vamos entrar no mundo subjetivo. Mas que tá faltando gana hoje dentro do vestiário pra resolver, pra jogar melhor bola, isso tá faltando. Babiton. Não, eu ia perguntar pro Dalpiaz. Dalpiaz fala que aconteceu algo, né? Que o grupo tá uma M, tá uma droga. Mas, Dalpiaz, o grupo está, o grupo é. E pra mim o grupo é muito ruim. Não, eu não vou falar nem taticamente, eu vou falar animicamente mesmo. O meu sentido era muito mais puxar pro anímico aqui, Babiton. Porque realmente, pós esse momento, o Grêmio não jogou mais futebol. O Grêmio só entrou em campo. Agora, a falta de qualidade de algumas peças a gente estava resolvendo em alguns jogos. Né? A gente teve uma sequência de não perder, a gente embalou os pontos, chegou na vice-liderança, estava dizendo assim, oi Cruzeiro, estamos chegando. A gente teve este momento. Agora, onde é que nós paramos aqui? Por que parou? O que aconteceu? Tem um fato curioso, que desde que o Lucas Leiva estreou, o Grêmio piorou muito. E isso pode, a gente sabe, que isso pode chegar no vestiário, porque o Lucas Leiva, obviamente, veio com um salário que o Grêmio não estava proposto a pagar a outros jogadores, porque estavam numa Série B. Muito complicado, Léo. E sem contar a situação do carteiraço, né? De colocar o Lucas Leiva no carteiraço. Mas tem uma situação aqui que a gente talvez tenha tangenciado, que esse mau momento do Grêmio mais recente, e aí, principalmente no que diz respeito a resultados, porque jogando bom futebol, o Grêmio não vinha jogando em toda a Série B. E esse lance de que os adversários fariam uma Copa do Mundo contra o Grêmio, a gente tá desde dezembro do ano passado falando. A Série B ia ser isso. Se ninguém tinha entendido no Grêmio isso ainda, bem, tá na hora, né? Já passou da hora, na verdade. Agora, tem um ponto que a gente tangenciou aqui, que eu acho que colabora um pouco com essa situação, e aí a gente pode colocar a culpa no Roger disso, e aí eu estendo essa culpa ainda mais para a direção e para o Wagner Mancini, que vai carregar essa culpa, que é a seguinte: o Grêmio passa a jogar menos, e o Babiton aqui trouxe, o Grêmio passa a ter resultados ruins a partir da entrada do Lucas Leiva, mas não pelo Lucas Leiva em si, e sim pelo modelo, pelo sistema de jogo que o Grêmio implementa, porque colocando o Lucas Leiva, tu tem 2 primeiros volantes e um terceiro homem de meio campo fazendo a última do meio campo, que é o Bitelo. Então o Grêmio passa a jogar mais recuado. Poxa, gente, a gente pegou o Ituano em casa, a gente pegou o Criciúma fora de casa com 3 volantes. O efeito prático é 3 volantes.
Lucas não jogando em linha, com 3, mas com 2 volantes e um volante mais à frente. Tem um posicionamento muito equivocado aí que o Roger tá fazendo, quis mudar, jogar num 4-1-4-1, tudo certo. Pô, legal que o Roger quer mudar alguma coisa, mas estava dando certo com o Campaz e mantendo um dos volantes de fora, e a gente defende aqui, o Vijaçante está num momento muito melhor. O Lucas Leiva, quando entrou, não conseguiu entrar com a mesma qualidade, ou enfim, não conseguiu dar o mesmo ritmo que o Vijaçante estava dando na primeira função do meio campo. E aí a gente vai entrar numa questão que eu até comentei no início da minha explanação, lá no início do programa, que é a seguinte, e que agora eu vou colocar a culpa no Wagner Mancini também, e Denis Abraão, Romildo, Deus e o Mundo. O grupo do Grêmio, ele tem basicamente jogadores jovens vindo da base, tá? E a gente tem o Bitelo, a gente tem o Natan, a gente tem outros jogadores aí, o Emerson, que era banco ontem, tem os guris jovens subindo da base, tem jogadores fora de forma, que são peladeiros, tá? Com shape de peladeiro, e aí não tô aqui, não quero desmerecer, mas os caras têm um porte físico avantajado. O Diego Souza tá resolvendo, metendo gol? Tá. Pelo menos estava até agora há pouco, né? Tá, beleza. Mas fisicamente, e não é de hoje, que ele tá um pouquinho acima das medidas do jogador profissional. E aí, dentro dessa construção, tem uma coisa que me chama muito a atenção, e ó, o Dalpias talvez vai me ajudar nessa. Qual é o jogador de meio campo do Grêmio que constrói jogo? Bah. Só tem volante. Só tem volante. É Vijaçante, e a maioria é primeiro volante, anda por cima. É Vijaçante, é Lucas Silva, Lucas Leiva, Thiago Santos, Fernando Henrique, Bitelo. Gente, são 6 volantes. E aí, bem, é culpa do Roger colocar 3 volantes? É. Mas quem é que ele iria colocar também? Inclusive, Léo, isso foi uma constatação da chegada do Roger aqui. Quando o Roger chega, ele fala, nosso grupo tem muito primeiros volantes. E ele fala isso, tipo, dizendo, ó, precisamos mexer nisso aqui. Se a gente tiver que liberar jogador, tem que liberar primeiro volante. Chegou a janela, saiu quantos primeiro volante? O Sarará? E é bom lembrar que chegou o Tassiano, que também joga nessa, né? E chegou o Tassiano, que chegou dizendo que era o quê? Primeiro volante. E aí nós vamos entrar naquela celeuma que o Grêmio não contrata bem há muito tempo, né? Bah, a questão de campo... O elenco do Grêmio tá muito complicado, cara. Só queria lembrar, gurizada, 10 horas e 37 minutos, antes da gente seguir. Gurizada, vocês estão assistindo, se vocês estão gostando desse conteúdo que a gente tá fazendo para falar um pouco mais do jogo em si, deixa o like, tá? Deixa o like na nossa transmissão, que é muito importante na divulgação do nosso trabalho. Babiton, manda ver. Não, para falar do jogo, a gente sabe da culpa da direção, óbvio, ontem fica um exemplo claro, né? O Grêmio, por exemplo, o Grêmio contrata o Diego Souza pro lugar do Diego Souza, são as contratações do Grêmio. O Grêmio contrata o Tassiano, jogador dispensado do próprio Grêmio, Guilherme, né? E o Edilson em fim de carreira. E ontem fica bem provada a culpa da direção. O Rodrigo não pode jogar, que já é um lateral insuficiente por questões de contrato, tem que jogar o Edilson, e o Edilson é crucial na derrota do Grêmio. O primeiro gol é a jogada em cima dele, o segundo gol ele faz um pênalti infantil, é um jogador campeão de Libertadores, não pode cometer um pênalti daqueles. Mas aí, isso a gente sabe que é culpa da direção. O que eu quero falar de dentro de campo é o seguinte, óbvio que tem jogadores muito limitados, tem jogadores que andam de costa pra jogada, a gente sabe disso. Mas às vezes eles andam de costa porque eles estão mal posicionados. É incrível, o Grêmio não consegue se posicionar em campo, gente. Quem é o pior posicionado do Grêmio hoje? Eu gostaria de levantar isso, porque tem muita gente mal posicionada, tá? Mas pra mim, o pior de todos é o Lucas Leiva, tranquilamente. E eu não tô falando de qualidade técnica, eu tô falando de sempre tá no lugar errado, cara. Sempre tá no lugar... Mas sempre depende, professor. A quantidade de faltas que o Lucas Leiva tá fazendo, ele nunca fez na vida dele, cara. Ele tá tomando cartão amarelo todo jogo. Isso não existe, cara. Tem mas outro depende, que eu professor, levantaria porque aqui, ele que é o joga... Guilherme. Também, mas o Lucas Leiva, ele joga toda hora em uma posição, ele começa com o primeiro volante, daqui a pouco ele vai pra segunda, daqui a pouco ele vai pra zagueiro. Isso que eu não consigo entender. O Grêmio tem um time limitado e o Roger troca os jogadores de posição durante o jogo, os jogadores que não conseguem cumprir uma função dentro de campo. E daí ontem a gente viu um exemplo. Ele mexe no time tanto, que o Elkson, ele era ponta direita. Ele não tem condições de fazer aquela função, gente. Ele não tem condições... Olha, o Diego Souza faz os gols dele? Faz. Agora, o Grêmio a bola não chegava ao Diego Souza, para o Diego Souza segurar uma bola na frente. Então, sei lá, tira o Diego Souza para dar mais velocidade, bota o Elkson, que é um pouco tem mais movimentação. Não, o Roger, ele faz umas mudanças que ninguém entende. Ontem o Vijaçante, muita gente reclamou da partida do Vijaçante ontem. O Vijaçante é outro que... Ele tava dando bote no começo do jogo em tudo que era canto do campo, porque
tá mal posicionado. O jogador, quando corre errado, a maioria das vezes é porque tá sendo mal treinado. O time do Grêmio é, sim, muito mal treinado. O time do Grêmio é mal posicionado em campo. Tu pode pegar qualquer adversário da Série B. Quando a gente dizia aqui, eu e o Gui Sartori, que hoje não pode estar conosco aqui nos outros programas, que o Grêmio ganhava, mas era o suficiente, era que nem a vaca em cima do poste. Ninguém sabia como o Grêmio estava ganhando, era 1-0 cagado e um empate fora. O Grêmio jogava com 3 zagueiros, futebol mal apresentado. Eu não quero o Grêmio de 2016 e 2017. Eu só quero que o Grêmio seja postado em campo. Tu olhe para dentro do campo e veja um time. Tu vê hoje um arremedo, uma junção, uma coisa horrível que fizeram com o Grêmio. E sim, é meu ídolo dos anos 90. Eu vivi os anos 90 pequeno, mas vivi. É meu ídolo, Roger. Tu é meu ídolo. Mas não tem condições. Passa muito, muito pelo Roger essa bagunça total em campo. Os jogadores podem jogar mal? Podem, mas eles têm que saber para onde correr, aonde se posicionar. E não tem isso no Grêmio, gente. César, eu queria uma avaliação tua sobre o sistema ofensivo do Grêmio, falando de Elkson e Diego Souza especificamente, porque o Elkson entrou ontem, mas como o Babiton falou, em momentos, ele que é centroavante, camisa 9, em momentos ele estava na ponta direita, aí ele entra meio como meia, sabe, como armador, aí ele vai e faz dupla com o Diego Souza, daí ele recua de novo. O que o Elkson tá fazendo, cara? Fala um pouquinho sobre esse ataque, por favor. Pois é, confesso que tenho alguma dificuldade para isso, tá, professor? Mas vou tentar. Eu tava revendo lances de Grêmio e Criciúma, até para poder, enfim, não falar besteira, né? Ou tanta besteira, quando algumas pessoas gostam de falar, né? Aqui. Mas, cara, eu olhando de novo, eu não consigo encontrar nada que o Grêmio tenha feito de bom ontem. E boa parte do jogo, o Elkson estava em campo. O Elkson é um jogador que particularmente eu gosto pela técnica, né, pelo individual do Elkson. Quando chega a bola nele, para simplificar bem, tu vê que o cara é bola, que o cara sabe jogar futebol, que ele não é um pé duro. Né? Mas às vezes o Elkson entra em algumas situações assim difíceis, né, de render. Por exemplo, quando ele entra ao lado do Diego Souza, é difícil para ele, porque ele já é um jogador que é muito mais leve que o Diego Souza, mas aí também não é nenhum mérito pro Elkson, né? Ser mais leve que o Diego Souza. Mais leve que o Diego Souza, mas também tá pesadinho, né? É isso que nesse sentido. Mas já teve pior, tá? Esse já teve pior. Não é nenhum mérito pro Elkson estar mais leve que o Diego Souza, porque o Diego Souza tá bem pesado e o Elkson não tem nada de leve realmente, né? Em comparação com os outros atletas. Então, para ele fazer um lado do campo fica difícil. Mas ele é um jogador suficiente. E professor, talvez seja meio filosófico para essa hora da noite, assim, ter quarta-feira, 10h45, mas assim, ó, eu tava vendo, eu prometo ser breve, tá? Eu tava vendo o Flow Esporte Clube com o Marcelo Beckler, e o Beckler, cara, eu gosto demais do Beckler, assim, eu acho ele um cara extremamente competente, muito inteligente e humilde, né? TNT Sports? TNT Sports, isso. Correspondente do Barcelona, né? Há muitos anos já. E ele é o cara que deu o furo do Neymar no PSG, tá? Pra quem não lembra do cara. Inclusive, numa matéria que eu fiz uma vez, um cara da Rádio Grenal não me respondeu, mas o Beckler em Barcelona me respondeu. Enfim, o Beckler, cara, ele tava falando sobre cultura de futebol, sabe? Cultura de futebol. E às vezes fica muito difícil. Cultura de Grêmio. Cultura de Grêmio. Fica muito difícil a gente debater, assim, coisas tão rasas quanto a gente debate às vezes, sabe? Tipo, puta, o ponta direita, o ponta esquerda, e o meia, e não sei o que. Proponho, pra soltar a bola de novo, agora, uma pergunta rápida pra vocês, talvez seja fácil de responder, mas complexa, assim, pra até a gente achar essa resposta. Qual é que é a identidade do Grêmio hoje? Hoje, em termos de futebol, qual é a identidade do Grêmio? Não sei te responder isso. Não sei te responder isso. Eu só queria, 10h44, lembrar, gurizada, deixa o like, que a minha missão nessa live de hoje é pedir o like para vocês também, além de estar mediando essa nossa conversa. Só para explicar, quanto mais vocês comentam, quanto mais vocês interagem, mais a plataforma vai vendo que o nosso conteúdo é relevante e envia para mais pessoas. Então deixa o like se tu tá gostando desse tipo de conteúdo e marca na tua agenda. Toda terça, 10h, tem o Nós Táticos. Hoje a gente tá fazendo na quarta porque ontem teve jogo, mas terça-feira, 10h... Terça-feira, 10h, a gente está sempre por aqui. César, tu quer falar?
Porque o que eu joguei pra vocês, né? Qual é a identidade do Grêmio? Ou vocês não responderam, eu também não saberia responder ao certo. E a galera no chat também, daí vem algumas respostas assim meio, sei lá, meio vagas, né? Bagunça, um time reativo que não reage, tal, tá. E eu entendo esse tipo de resposta. Mas só queria dizer pra vocês, tipo, gurizada, enquanto o Grêmio não decidir isso primeiro, nada mais acontece, cara. Nada mais acontece. Porque não adianta, tipo assim, ó, pode chamar de passada de pano, foda-se, bem de boa. Não adianta a gente discutir se fica Roger ou se sai Roger. Não adianta, cara. Não, é burro, é imbecil discutir se fica Roger ou se sai Roger. Por quê? Eu vou tirar o Roger porque esse estilo de jogo não me agrada mais e quero colocar outro estilo de jogo. Não tem isso. A gente não decidiu qual estilo de jogo a gente quer, entende? Isso influencia no técnico, isso influencia quem vai decidir as contratações ou dispensas no futebol, em como se faz categoria de base desde o sub-12 do Grêmio, como a torcida vai esperar o time dentro de campo em determinados jogos. Às vezes tem jogos que vai jogar assim, assado, mas sempre tem um mesmo estilo, sabe que determinados jogadores para determinadas situações funcionam, outros não. Isso influencia em tudo, cara. Em tudo. Então, enquanto não decidir isso, vira só discussão imbecil. Eu gosto de discussão imbecil às vezes, mas, né, como eu disse, tô meio filosófico. Tem uma galera que tá colocando aí algumas perguntas sobre o Jonathan Robert, tá? O Rodrigo Bissell colocou ali, ó. O meia não pode ser o Jonathan Robert. Eu acho que o Jonathan Robert é mais ponta do que meia. Entretanto, o Jonathan Robert saiu lesionado dia 17 de janeiro, se eu não me engano, e até agora ele não retornou. Não contem com o Jonathan Robert. Tu não ficou sabendo, professor? Ele só volta... Quê? Tu não ficou sabendo? Parece que vai ser sábado. Sábado, 13h30, vai ter Cuca no velório. Faleceu? Meu Deus do céu. Calma, velho. Professor, por Pode favor. falar, desculpa. Por favor, desculpa. Eu prometo que eu não falo mais. Talk show, não. né? Voltamos. Olha só. Eu passei tempo sem falar, gurizada. Olha só. O Bruno Nochan colocou aqui, ó. Mas César, não vai decidir agora. A direção está saindo e sabemos a briga de ego que tem lá dentro. Por isso eu falei da bagunça. É justamente isso. O que eu quero, o que eu sonho pro Grêmio é independente de direção. Azar de quem tá lá. O clube tem que ter uma identidade. O clube tem que ter uma identidade. Entende? E isso é muito maior do que qualquer direção, qualquer ego. Claro que sempre vai ter quando envolve política. É evidente, eu não sou idiota. Mas é maior. É clube. Entende? É identidade. Tu olha pro Grêmio, o Grêmio vai jogar dessa forma. Independente do que aconteça. Entende? Isso influencia positivamente muito. Só trazendo a resposta aí sobre quando volta o Jonathan Robert, tá? Ele tá voltando a fazer alguns trabalhos com bola agora. Semana passada ele foi liberado pela fisioterapia para fazer alguns trabalhos leves com bola. E talvez em outubro ele possa ter condição de jogo. Tá, vocês estão ouvindo um talvez? Talvez em outubro ele possa ter condição de jogo, o que pro departamento médico do Grêmio representa que estamos falando de outubro de 2023, tá? Então, assim, não tem como saber quando o Jonathan Robert estará em condições, e se ele tiver em condição em outubro, o ano termina 5 de novembro, se eu não me engano, tá? Então, não dá para contar com o Jonathan Robert e, convenhamos, não dava para contar com o Jonathan Robert no início do ano, sabendo que ele teve uma lesão grave. Então o Grêmio já deveria ter buscado alguma reposição à altura, mas o Grêmio, a gente fica nesse clima de, não, a qualquer momento o Jonathan Robert vai fardar e vai resolver. Assim como a qualquer momento o Ferreira vai fardar e vai resolver. E o Ferreira não fardou esse ano quase, cara. Assim como a gente tá com essa de, não, o Kahneman e Jeromel é a nossa dupla de zaga. Quando que eles jogaram juntos, cara? Faz uns 3 anos que eles não jogam juntos mais. Então, assim, esses pensamentos ficam muito cômodos, né? Então, o Jonathan Robert, convenhamos, eu não conto com ele para esse ano, não, tá? E ele também não é toda essa Brastemp, né? Não é toda essa Brastemp, né? Tem isso também. Tem isso também, porque eu tenho um pouco de medo do hype que se cria, né? Porque o Jonathan Robert deixou uma boa impressão no ano passado, porque a concorrência dele era o Douglas Costa, que é a maior decepção gremista nos últimos anos. Então, o Jonathan Robert jogou bem. O Jonathan Robert jogou bem, ele é um cara corajoso, bate de fora da área, mas, cara, ele era reserva em Portugal, e aí o Thiago Nunes achou que ele poderia ser útil, voltou e começou a ajudar. Quando jogou no Cruzeiro não foi grande coisa. Então, assim, o Jonathan Robert é bom? É bom. Só não podemos ficar com esse clima de quando o Jonathan Robert chegar, aí acabou os problemas. Também não é assim. Fala, Matheus.
Vamos por partes, tá? A primeira parte. O Jonathan Robert estava tendo uma evolução do meio para o final do ano passado, tanto que ele vira titular e pedindo passagem. Então a gente dizia, olha, talvez para a ponta direita a gente não tenha problema, porque o Jonathan Robert está aí e isso pode ser resolvido. Aí lesiona, cai tudo por terra. Segundo, a ideia do Jonathan Robert ser armador é a mesma que o Campasso também é armador. Não vai funcionar. Por característica de jogo. E eu não tô falando nem qualidade de bola. É por característica do atleta em campo. Tá? Não vai funcionar. Não vai. Ele pode ser um cara que ajude a construir o jogo. Assim como, por exemplo, o Biel ajuda a construir o jogo. Mas ele não é um construtor de jogo. É isso que a gente tem que diferenciar. Terceira coisa muito importante. Eu bati palmas pro que o César falou. Porque eu concordo muito. E eu vou te dar datas. Eu vou te dar especificidades. Essa semana a gente celebrou o bicampeonato da América, 27 anos, se não me falha a memória, acho que 27 anos que fomos campeões da América, tá? Com um estilo muito mais de firmeza na defesa, um contra-ataque muito bem elaborado e muito estratégico, mas um time que quando agredia pra matar. Agredia e era aquilo ali. Com uma bola aérea muito bem trabalhada, a gente tinha uma identidade. Por muitos anos a gente manteve algo muito perto dessa identidade. Talvez nesse meio aí até 2015, eu vou chegar lá porque 15, a gente manteve muito dessa identidade. Variou ali com o Tite, talvez em 2001, acho que foi o mais perto da diferença que a gente teve, mas mantivemos uma identidade até 2015. 2015 acontece... O time do Autor em 2009 também jogava um pouquinho diferente, assim, então. Mas é isso. Muito, muito pouco, assim. Ele ajustou peças pra fazer a mesma ideia, praticamente. Em vez do 3-5-2, ele botou um 4-4-2. Foi isso que ele fez. Tá? Agora, tem um ponto bem importante. 2015, tem a chegada de um jogador, Maicon. Quando o Maicon chega, ele muda, principalmente no meio campo, na volância, a ideia de um jogo diferente. Que é um jogo posse de bola, propositivo, toque de bola. E os treinadores começam a chegar, vão aos poucos entrando nessa ideia, até a chegada do Roger Machado, em 2015 já. Roger fica ali 2015, 2016, e ali nós temos uma mudança de identidade do Grêmio. Algo que a gente nunca tinha feito praticamente, que era um jogo propositivo, posse de bola. Se era para sair em contra-ataque, era bola no pé, até chegar dentro do gol quase. Tínhamos uma nova identidade. Foi essa identidade, muito por essa identidade, que nós fomos campeões da América em 2017, amassando o Lanús lá. Por que a gente entendeu? O Grêmio marcava alto, o Grêmio tirava o espaço dos caras adversários, sofria, mas sabia sofrer, tava seguro, tinha uma proteção da defesa, uma saída rápida, meias pequenos e rápidos que conseguiam se mexer dentro de campo e fazer movimentação, e aqui a estrela de tudo isso foi o Arthur, o Ramiro ajudou muito nisso, e o Luan, que fazia movimentação, saía de área a área como um camisa 10 e ajudava na construção, e aí sim é um construtor do jogo. Se querem ver um construtor do jogo, Luan em 2017 ajuda, é mais prático para nós. E aí a gente teve uma identidade. Essa identidade dura até 2021, final da Copa do Brasil. Ali acabou essa identidade. Eu tenho uma pergunta. Qual é o peso de Roger Machado na construção dessa identidade que vocês estão falando de 16 e 17? Porque tanto se falou que o Renato pegou o time pronto do Roger e pipipi, popopó. Qual é o peso do Roger Machado nessa construção? E o que aconteceu de diferente do Roger Machado de 15 para 2022? O Roger desaprendeu? O Roger não tá afim? O que aconteceu que mudou? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Só daí concluindo, só concluir bem rapidinho, Robert, 2 minutinhos. Pra mim o Roger virou o cagão. Pra mim o Roger tem medo de perder emprego, tem medo de perder controle de vestiário, tem medo de várias coisas, e por isso ele se submete a algumas situações, por exemplo, carteiraço de jogador, carteiraço de direção, etc, etc. Mas sim, o Roger é fundamental pra construção da identidade, porque ele pegou os jogadores e disse, não, peraí, Guardiola estava em moda ainda na época, tinha recém chegado no City, tinha saído de um Bayern que tinha feito uma revolução também, Guardiola estava em mega alta, aí ainda temos, e também concordo, ainda temos uma ideia para trabalhar aqui, para fazer um futebol diferente. Eu tenho peças para isso, eu tenho uma base que tá vindo os jogadores que me permitem fazer isso.
tá? Na evolução dos anos, o Grêmio ainda teve peças assim, tanto que teve mesmo futebol com o Renato por um bom tempo. Aí começou a perder as peças, as que entraram no repor, e aí foi esse o problema. O Roger constrói a base, o Renato corrige e executa a base. É bom lembrar que tem algumas diferenças no próprio Roger Machado, que naquele momento ele veio de um bom trabalho no Novo Hamburgo, era um time emergente, ele como treinador era emergente, então ele tinha a possibilidade de talvez chegar com menos pressão no Grêmio e aí sim conseguir colocar o seu trabalho em prática. O Cezinha antes falou a questão da cultura de futebol, e isso eu acho que converge com o que o Dal Piazza acaba de falar, ou seja, né, anda junto. A cultura hoje de futebol do Grêmio, ela inexiste. A gente pode falar aquilo que a gente acha que o Roger quer fazer e aquilo que o Roger consegue fazer. Porque me parece que o Roger ele tenta colocar um jogo reativo com um jogo apoiado quando parte para o ataque. Só que a sistemática de um jogo apoiado é ter velocidade nas pontas. Que até tem, mas não tem qualidade para conseguir fazer isso. O que é um jogo apoiado? Vamos lá, muito grosso modo, o Del Piazza tá aqui, sabe mais do que eu, vai conseguir talvez me ajudar. É tentar encontrar um primeiro jogador postado mais à frente para ele dar o passe de primeira para quem vier de trás fazer o lançamento, jogar em velocidade. Isso funciona quando tu pega um time que coloca suas linhas de marcação mais altas, porque pega eles nas costas, e funciona muito bem quando tem essa qualidade, tanto para fazer esse primeiro passe, quanto para o lançamento, quanto para dominar o lançamento e efetuar a jogada ofensiva. O Grêmio não consegue fazer isso porque não tem peças. E o Roger não consegue fazer isso porque não tem essas peças. Então, a cultura do Grêmio vamos jogar com o que tem. Por isso que eu acho que o Grêmio e o Roger colocam 3 volantes para jogar contra o Criciúma fora de casa e o Ituano em casa. Porque não tem outro jogador para colocar com outra característica. Os jogadores que o Grêmio tinha, por exemplo, o Campas, que estava atuando por ali, teve que virar um ponteiro, porque não tem outro ponteiro no grupo. Então tivemos que tentar inventar um ponteiro novo a partir da lesão do Ferreirinha, por exemplo, a própria lesão do Biel e tudo mais. E tem uma última questão que o futebol hoje em dia, e aí é uma visão particular minha, tá? Óbvio que se é particular é minha, redundante. Mas é uma visão minha de futebol que é a seguinte: o futebol ele se resume hoje em dia a algo muito simples, que é a pressão pós-perda, tanto ofensiva quanto defensiva. Por que eu digo isso? A pressão pós-perda, quando tu perde a bola, o time adversário vai tentar recuperar ela, ou jogando sua linha mais para frente, tentar recuperar o mais para frente possível, ou recua todo o time e espera aqui atrás. Na questão defensiva, o Grêmio, quando perde a bola, não tem vitalidade para recuperar essa bola lá na frente. Então, recua o time, até também porque tem 3 volantes, recua o time e tenta recuperar aqui atrás. Só que muitas vezes esse retorno ele é lento e os jogadores adversários conseguem, Cruzeiro fez muito isso, aproveitar a passagem nas costas dos 2 laterais, às vezes até mesmo do zagueiro. O primeiro gol do Cruzeiro é um exemplo disso, joga a bola nas costas do zagueiro, do Nathan, que vai fazer a marcação do meio-campista do Cruzeiro, o Lucas Leiva fica exposto e acaba errando o bote, porque tá correndo errado também. Então, o Grêmio, quando perde a bola, não consegue fazer a pressão pós-perda lá na frente e recuperar logo, que era uma coisa que o Renato conseguia fazer com o Ramiro, era que o próprio Roger conseguia fazer também com o Juliano, por exemplo, jogando no meio-campo, e tinha jogadores mais voluntariosos do que hoje em dia tem. E quando o Grêmio consegue aqui atrás recuperar a posse de bola, o time adversário faz a pressão pós-perda e o Grêmio não consegue sair dessa pressão, não consegue fazer o bendito jogo apoiado, encontrar um jogador livre para fazer o lançamento e atacar as costas do adversário, porque não tem qualidade, não tem velocidade, não tem essa estrutura, essa mecânica. Então, hoje o Grêmio passa muito por conta disso. Não tem os jogadores para fazer aquilo que o Roger gostaria de fazer. E eu não sei se o Roger consegue fazer outra coisa a não ser aquilo que ele gostaria de fazer, e os resultados estão mostrando isso. Eu adoraria dar sequência para essa conversa, porque ela realmente está muito boa, muito aprofundada, eu acho que está muito digna, inclusive merece o like da galera que está na nossa audiência, mas já são 10 horas e 58 minutos, eu preciso começar a encaminhar o final. Em tempos normais, eu deveria encerrar a live agora, mas eu preciso fazer uma última pergunta para a gente poder encerrar agora, que é com relação ainda a esse Criciúma e Grêmio. Eu quero puxar o Babiton para a conversa, porque ele fez o pré-jogo e o pós-jogo e também o intervalo com a Rádio Pachola desse Criciúma e Grêmio. Eu queria uma avaliação sobre o desempenho dos nossos pontas. Por quê? Porque era a tragédia anunciada antes do jogo, jogar com o Guilherme Janderson. Já sabíamos que seria ineficiente. Mas e qual seria a alternativa para isso? O que poderia ter sido feito diferente? E principalmente, como eles jogaram na tua visão? Pensando agora que Ferreira segue fora, o Biel tinha sentido, mas acho que o Biel volta, o Janderson tá com a coluna, teve uma fratura, enfim, né?
E agora a gente vai jogar provavelmente com o Biel e com o Guilherme. Eu não sei o que nós temos mais de opção, tem o Emerson no banco, enfim. Queria uma avaliação tua sobre os nossos pontos. Já era piada, né, professor? Antes do jogo já era piada o ataque Janderson e Guilherme. O Guilherme, eu vou fazer minha culpa aqui, eu achava que o Guilherme serviria para uma Série B. Achei mesmo que ele serviria para uma Série B. E já vi que não vai rolar. Por mais que eu diga que ele venha de um futebol que é bem diferente, que todo jogador que vem de lá demora a estabilizar, mas não vai dar. Não vai dar porque não vai dar tempo para isso, para ele se estabilizar, não tem como. Ontem ainda o Mário ficava, né, falando que, e é uma verdade, o Guilherme ele pega a bola, ele tem que voltar, ele não consegue ir para frente, né? Ele tem que recuar a jogada. Ele não consegue ser incisivo, ele não vai para frente. Então é muito difícil. E o Janderson, ontem, por incrível que pareça, o Janderson ia fazer uma partida péssima, mas menos pior que a do Guilherme, né, quando se machuca. E aí a gente vê a dificuldade do Grêmio, que o Biel faz muita falta. O Biel, quando não joga, faz muita falta. Os pontas realmente não jogaram. E aí, professor, o que eu disse ontem até, todo mundo sabe que quem acompanha os nossos táticos já viu eu falando na Pachola, eu não gosto do Campas. Não me agrada, acho que não tem nada a acrescentar. Mas contra o Cruzeiro, o Campas jogou de ponta. Não deu certo? Não deu certo. Mas ele não fez uma partida tão ruim a ponto de jogar o Janderson. Eu acho, tá? Eu acho. Poderia ter mantido. Não, daí o Roger de novo mudou. De novo ele mudou. Ele improvisou o cara na ponta, o cara não foi bem, mas também não foi mal, daí ele resolveu tirar o cara e botar um cara que nunca foi nem mais ou menos. Sabe? Daí poderia, sei lá, Campas, pega e chuta a bola. Chuta, porque a gente sabe que o Janderson, perdão, vai correr até o final do campo, vai sair com bola e tudo, vai errar e vai devolver a bola para o adversário. Os pontas não existiram, o Roger tentou de novo, mais uma vez, mudar. Não vai rolar essas mudanças. Não tem o que fazer. Ou ele coloca um jogador da base ali, o Emerson, ou dá chance pro Gabriel Silva, que tava ali, que ele já. Depois ele colocou de novo. Ele não ganha sequência também. Eu sei que o Gabriel Silva também não mostrou grande coisa, mas a gente sabe que Janderson não rola. Acabou. Deu. Me despeço. Matheus Dalpiaz, joga com Guilherme e com Biel, muda esquema. O que a gente faz sexta-feira agora contra o Vila Nova? A galera conhece o que é o Santo Rosário? Santo Rosário é quando tu pega todos os terços, junta todos eles juntos e reza. É isso. Eu conheço só o X. Pode ser. Que X? É um convite? É um convite. Que X? Não é X, né? É outra coisa, mas eu não vou dizer aqui pra não fazer propaganda. Tu é muito inteligente. Mas olha só, gurizada, vamos lá. Concordo em grande parte com as coisas que o Babiton disse, mas eu vou trazer um panorama que eu vou ver o Babiton cair da live. Tá? O menos pior em campo ontem foi o Campas. Caiu da live. Eu não disse que não. Eu não vou discordar. Ele caiu da live e voltou xingando, viu? Vocês viram, né? Seu testemunha. Eu acho que ele foi mal, mas eu não vou discutir, porque ontem não tinha o que fazer. Ele foi, sabe por quê? Porque ele entrou e ele tentou correr um pouquinho mais acertado, assim, e tentou se movimentar e aparecer pra jogada. Era o que tentou alguma coisa. Porque quando o Grêmio recebe a bola, vou dar um exemplo. O Lucas Leiva recebe a bola, ele vai passar. Quando os caras recebem, eles abrem o jogo. Eles querem dar opção pra uma bola mais longa, tá? Se a gente vai falar da questão do jogo apoiado, por exemplo, Léo, o Grêmio abria o jogo para tentar fazer esse jogo apoiado. Só que ele não trabalhava essa bola curta. Não tinha triangulação, não tinha aproximação. Ninguém fazia um trabalho mais curto. Ou alguém que conduzisse, vem aqui comigo. Vamos fazer um 2, eu e tu, até lá adiante. Daí aparece outro. Tu trabalha com esse cara. Não tinha, né? Que é aquele lance que tu falou em uns 2 comentários atrás, daquele W, né? Que aconteceu 2 vezes. Isso. O Grêmio não teve isso em nenhum momento. E aí alguém recebia a bola, por exemplo, o Vidiaçante ou o Bitelo, que talvez o Bitelo seja o que procure mais construir, mas também não é construtor e tem que parar com esta mania de achar que ele é meia armador. Ele não é. Até quando a gente vai ficar com essa mania errada disso? A gente tá desperdiçando um bom jogador por causa dessa mania errada. Mas concluindo meu raciocínio, Luiz, prometo agora que eu vou chegar no final. A grande questão pra sexta-feira é o seguinte: o time da Vila Nova, pelo menos em tese, desses outros que a gente enfrentou até agora, é o pior. Ele tá brigando com o Operário pra ver quem é que vai cair, tá? Quer ver quem é que vai ficar naquela zona ali pra cair.
se é pra ganhar um jogo de 1-0, chorado, desesperado, aquela coisa, pelo amor de Deus, cabe esse jogo logo, vai ser sexta-feira, Bah. tá? E eu acho, e eu apostaria nisso. Eu acho que vai ter uma reação, algum jogador aí vai tentar alguma coisa diferente, tá? Mas, ó, acabei de receber uma mensagem aqui de uma cliente da minha noiva, que não sabe, minha noiva é maquiadora. Tem fofoca grande no Grêmio aí, tá? Douglas Costa vai casar. Fofoca pesa. Não. Essa aí não é fofoca, essa aí é verdade. Mas é fofoca que deu briga do jogador por causa de mulher, tá? Ah, mas... mas eu gosto dessas aí, ó. Cliente da minha noiva que conhece a irmã... Eu vou te mandar quem é a cliente, do tu vai assessor entender. Eu gosto disso. Não, é que É o o jornalismo papagaio raiz. dela repetiu a frase que tava dizendo a É mulher o jornalismo do tio. moleque, o jornalismo raiz. É isso que eu gosto. Eu quero a polêmica. Vamos incendiar essa live no final agora. 11 horas mais 5 minutos, gurizada. Estamos chegando ao final aqui do Nós Táticos. E olha só, vocês que estão aí acompanhando, bota na agenda toda terça-feira, das horas, a gente tá ao vivo. Hoje a gente fez quarta porque ontem, que era terça, teve jogo do Grêmio. Daí a gente passou pra quarta. Mas toda terça estamos aqui. E vou dizer mais. Terça que vem, sabe quem é que vai estar ao vivo? Será que pode falar, Cesar? Deve. César Cidade Dias estará com a gente aqui falando de tática. Terça-feira que vem, 10 horas. Terça-feira que vem, 10 horas. Vamos ter um César mais bonito que o outro aqui. Vamos ter uma chuva de Césares para vocês aqui. César Talk Show. 2 horas de programa especial, né? Começando às 9, terminando às 11. Pode ser. César Sei, Cidade não sei Dias se é estará com a gente aqui no Nós Táticos, terça-feira que vem, 10 horas da noite. Então bota na agenda, tá? Toda terça, 10 horas, a gente tá ao vivo por aqui. E outra coisa importante que eu queria que vocês respondessem no chat, se for possível, se não for incômodo para vocês. Eu queria saber se vocês gostariam também de conteúdos de Copa do Mundo. Será que vale a pena a gente fazer conteúdos de Copa do Mundo, falar de Copa do Mundo também em algum momento com os Nós Táticos, com os programas aqui da Rádio Pachola? Coloca no chat se isso é do interesse de vocês. Eu gostaria de saber, porque se vocês quiserem, se for legal, a gente pode também incrementar, colocar isso nas nossas lives também, nos nossos conteúdos, falar de Copa do Mundo, porque com certeza isso movimenta muita gente, tá? Estamos aqui colecionando também o álbum da Copa. Se você tiver figurinhas da Copa, manda lá pra Rádio Pachola, manda pra gurizada, Isso. tá bom? Mas é isso, gurizada. Estamos chegando ao final desse Nós Táticos, 11 horas mais 7 minutos. Eu tenho certeza que vocês gostaram. Se vocês gostaram, coloca o like. Coloca o like aí, não te custa absolutamente nada e bota na agenda, tá? Tem mensagem aqui, ó. Iris Saraiva, eu acho legal falar da Copa do Mundo. O Moisés Duarte falou, não. O Basotti falou, sim. O Bruno Nochang, boa, topo. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Dirceu Reginaldo, França favorita. O Gui Marques, nosso membro. Sim, é ótimo. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. O Marcelo Domingues, talaricagem. O Gabriel Fleck, muito. O Henrique Júnior. Sim, claro. O Big Love 30 na Twitch. Vale muito a pena, sim. Então, acho que a gurizada tá gostando também dessa ideia de a gente falar de Copa. O Guilherme Ozzi tá falando mais perto da Copa, teacher. É isso aí. Então, aos pouquinhos, a gente pode ir acrescentando também esse tipo de programa, se for do interesse de vocês. E a gente quer sempre ouvir vocês, tá? Aos poucos também para os membros a gente vai criar alguns formulários para melhorar nosso trabalho, enfim. A gente quer sempre melhorar o nosso trabalho para vocês que estão na nossa audiência. Se tu que tá aí e comentou bastante no chat, eu acabei não colocando o teu comentário na tela, não foi por mal, tá? Tô pegando de forma aleatória alguns comentários por aqui, tentei dar uma repercutida em algumas coisas que vocês falaram também. E é isso, fiz aqui a minha culpa também, porque a gente sempre se importa com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vamos Antes de começar encerrar, as despedidas professor, com Leonardo Oberherd. Fala e já te despede. beleza, deixa eu só fazer um comentário que eu gostei muito mais da apresentação do professor, tá? Nada contra o Cezinha, mas o professor ele consegue distribuir mais o jogo, ele consegue articular mais, sabe? Não fica tanto Já com bota ele ele a bola. de 10 e faixa no Grêmio, então, se ele é construtor precisa- de jogo, distribui bem o Só jogo. preciso te Ah, que dizer, chato isso aí, hein, tchê? só preciso Pesado, te hein? dizer uma coisa, Léo. Muito obrigado. Ah, que Vou chato. botar de volta. É Muito melhor obrigado, isso Léo. do que talaricar, é melhor isso Não, do que talaricar, hein? Muito obrigado, Léo, mas eu preciso te dizer que o César é o chefe, né? E aí tu meio que vai ter que ir no RH essa semana, talvez. Não tem problema. Eu sou um cara subversivo, então eu vou tentar movimentar aqui todo mundo a ser contra os chefes
É geralmente isso que eu faço. Pessoal, brincadeiras à parte, eu amo Cezinha, tá? Cezinha, também te adoro, tá? Tu sabe que mora no meu coração. Deve ser por isso que tá criando um pedacinho pro lado aqui do coração. Enfim. Uma boa noite a todos vocês. Só um outro comentário futebolístico, tá? Sobre o Bitelo, bem específico ali que o Matheus deu uma pincelada. O Bitelo não é armador. Vou trazer uma comparação bem rapidinha. O Bitelo está muito mais para Elano do que para Zé Roberto. Quem lembra daquele Grêmio de 2013 vai lembrar que o Elano era o terceiro homem de meio campo e o Zé Roberto era o quarto homem. O Bitelo é muito mais Elano do que Zé Roberto. Não estou comparando carreira nem bola de nenhum dos três. Pessoal, uma boa noite a todos vocês. A gente espera você na próxima terça-feira às 22 horas. Me sigam no Instagram, eu tô precisando de seguidores. Faltam só 10 mil seguidores para eu chegar em 10 mil seguidores. Então me segue lá, acompanha meu trabalho. E, é claro, deixa o like, se inscreve aqui no canal. E se for para xingar alguém, xinga o Cezinha, porque ele é o chefe. Gostei das colocações. Babiton Leão, obrigado pela participação. Foste muito bem no pré-jogo e no pós-jogo de Criciúma e Grêmio. Espero que tenha gostado. Que é isso, eu que agradeço, foi demais, gostei demais, estamos juntos. Vamos, galera, sexta-feira vamos lá, vamos comer grama, vamos atrás de mais 3 pontos. Tomara que o Roger não seja demitido, porque se não for demitido sexta, tomara que não seja demitido sexta, é porque a gente jogou bem e ganhou, a gente precisa ganhar, a gente tem que voltar para a Série A. Deixa seu like, segue lá também no Instagram e no Twitter, Babiton_Leão. Siga aí também os nossos táticos todas as terças-feiras. Terça-feira temos atração especial. Um abraço a todo mundo, boa noite. Boa, Matheus Dalpiaz. Tchau, tchau. Terça-feira que vem é o dia de vir de terno e gravata, porque vai ser aula do seu César Cidade Dias CCD, querido. E só para explicar para vocês, eu tava vendo ao mesmo tempo aqui que tava fazendo as táticas, tava vendo uma outra aula também. O Flamengo acaba de fazer o 4º gol na Argentina contra o Vélez Sarsfield, 3 do Pedro, que era para ter sido centroavante do Grêmio. Com isso, boa noite. Tá, o técnico do Vélez também é o Cacique Medina, né, cara? Que mentira esse cara, pelo amor Pedro de Deus. estaria Né? fazendo na gol no semifinal Criciúma, da Libertadores, depois de ter eliminado por o River, favor. além disso. Tá? Para, meu. Então, para. mais respeito com o seu Para. cacique. How? Saudades de Saudades. sofrer em semifinal de Libertadores. É verdade, é Saudades, verdade. muito César, saudades. amanhã, o que tem? O que tem de programação para amanhã? Ah, meu, sei lá, volta aí e vê, cara, os negócios que tiver. Brincadeira, professor, olha só, amanhã Pachola, tá, a partir das 10 horas da manhã, com o nosso querido Charlie Veloso. Aí depois o Redação Pachola, que acontece às 3 horas da tarde. Eu e o professor vamos estar lá trocando uma ideia sobre Grêmio. E ainda o Papo Pachola. Papo Pachola, que se vocês gostam de mim, que bom. Se vocês não gostam de mim, azar de vocês. Vou estar no Papo Pachola amanhã também, das 7 às 9 da noite, porque no Papão tem um convidado super especial, uma das minhas referências em narração, que faltava eu conhecer, não conheço ele ainda, vou trocar uma ideia com ele. Marco Antônio Pereira, vai ser muito legal pra mim. Então, e Ele pra é todo nosso, mundo né? que assistiu também, né? Eu tô falando só, e é nosso. Vai ser legal pra mim de forma pessoal, mas muito legal pra quem vier assistir também. Bom, gurizada, no mais, tchau pra vocês, se cuidem aí, fiquem bem. E, cara, sobre sexta-feira, eu não tenho nenhuma cara pra pedir pra nenhum de vocês ir pra arena. Não tenho nenhuma cara pra pedir pra vocês isso. Então, quem tiver muito afim, cara, vai pelo Grêmio, tá? Não por qualquer outra coisa. Vai pelo Grêmio, porque o Grêmio não merece as pessoas que passam pelo Grêmio muitas vezes. Algumas pessoas merecem passar pela instituição e ser lembradas. Outras tantas merecem ficar esquecidas. Então, quem for na arena sexta-feira, vai pelo Grêmio, cara, e vamos ver o que acontece. Tomara que o Grêmio melhore, tomara que tudo que a gente esteja falando até agora seja apagado logo no sábado, que o Grêmio melhore e que acabe essa porcaria de ano logo e a gente volte pra Série A. Valeu. Perfeito. E só para fazer o registro, o Matheus Courtois, olha o sobrenome do homem, colocou R$2 pra gente de superchat, colocou: se ganhar, esconde todos os erros, não acham? Não, não acho. Quero que ganhe, porque todo mundo sabe. Tá todo mundo muito ciente dos problemas do Grêmio e temos que ganhar igual, cara. Eu acho que esse é o pensamento. Se tu tem a possibilidade, vai pra arena na sexta-feira. Como bem disse o César, eu sei que é muito difícil fazer esse pedido, mas ao mesmo tempo é sim nossa missão fazer esse pedido.
vai pra Arena se tu tiver essa possibilidade, se tu tem a oportunidade, vai, porque o Grêmio precisa de ti, sempre pelo Grêmio, tá? Esse aqui foi o Nós Táticos, espero que você tenha gostado. Terça-feira que vem, 10 horas da noite, estaremos novamente ao vivo para falar desse jogo do Grêmio contra o Vila Nova na sexta-feira e para conversar com César Cidade Dias, que estará ao vivo com a gente aqui no Nós Táticos, 10 horas de terça-feira, tá certo? E quero te lembrar também, sexta-feira, acompanha a narração na Rádio Pachola, narração de César Weiler, na 90.3 FM, parceria com a Rádio Felicidade, e também nos canais oficiais da Rádio Pachola no YouTube e no Facebook. Valeu, gurizada, nos siga no nosso Instagram, aqui tá nossos arrobas, eu sou o LZF Macedo, tá? Até a próxima, fiquem bem e tchau, até amanhã.